eu entendo o que fez o Tite mudar de ideia, né? Qual era o plano do Tite? Era trabalhar na Europa em 2023. Qual era o timing perfeito para isso acontecer? O meio do ano, que é quando começa a temporada europeia. Não aconteceu. Ele recebeu sondagens de seleções que não agradaram a ele, de clubes europeus que não agradaram a ele, de times brasileiros que não agradaram a ele, e o plano era ir para a Europa em algo que fizesse sentido para ele. Não rolou. E eu acho que a Copa do Mundo, a maneira que a Copa terminou, pegou muito mal para a imagem do Tite nesse plano de escalar o mercado europeu. Uma vez que não deu certo, e a ideia dele era 24, ele não queria assumir o Flamengo agora, ele foi convencido a assumir o Flamengo agora, foi justamente nesse argumento de que, olha, para ter o melhor 24, é preciso assumir agora. E eu acho que dentro desse combo de argumentos, ele mudou de ideia. Saudações rubro-negras, meus amigos, uma vez mais aqui no nosso canal Flato Luz. Meu nome é Leandro Tavares, gostaria de trazer aí para vocês um react ao vídeo da ESPN, hein, falando sobre o Tite, jogadores do Flamengo falando também sobre o Tite. Antes de mais, gostaria de pedir a sua ajuda aí, ó. Você tem o poder de ajudar esse canal. Dá uma força aí, inscreva-se. Se for a primeira vez aqui no canal, deixe o seu like também, deixe o seu comentário, é super importante que você participe, que você mostre engajamento e que você entre na resenha aqui conosco para que nós possamos ter notoriedade à frente do YouTube, valeu? Vamos direto ao vídeo, sem enrolação. Vamos lá, meus amigos. Marcela, boa noite. Boa noite, Gustavo. Uma ótima noite a todos. Fala, Zupá. Tudo bem? Tudo. Boa noite a todos. Nem tava com saudade de vocês, porque foi muito rápido o nosso reencontro. Tenho te visto pouco ultimamente. É verdade, mas vamos lá, vamos falar do técnico Tite, então. Melhor escolha que o Flamengo poderia ter, André Kfouri? E se a gente for olhar pela escolha do Tite, também teve isso? Foi a melhor escolha que ele poderia ter? A minha impressão, Marcela, é que do ponto de vista do Flamengo, em relação ao que está disponível, não só para resgatar a temporada de 2023, que foi até agora completamente abaixo do que todo mundo esperava, caótica em vários sentidos e do ponto de vista de resultado, uma coisa que é até difícil de acreditar, que pode, né? Quem pode garantir o que vai acontecer no futuro, mas o Flamengo pode encerrar o ano, mesmo com o Tite, sem uma vaga Libertadores do ano que vem. Isso seria absolutamente inimaginável, mesmo pensando no que foi o ano de 2023 até agora. Depois de tudo que aconteceu, o Flamengo ainda vai concluir o Campeonato Brasileiro sem conseguir uma vaga Libertadores do ano que vem. Quem pode garantir hoje que esse cenário não vai se apresentar? A minha impressão é que o Flamengo vai conseguir essa vaga, mas, né, o ano não aponta para algum tipo de sucesso. Sim. Ao contrário, o ano aponta para uma situação, como eu disse, quase que indescritível do ponto de vista do desempenho que o Flamengo tem e os objetivos que o clube tinha no início da temporada. Então eu não acho que havia uma pessoa melhor para o Flamengo escolher para comandar esse fim de ano e os próximos. E do ponto de vista do Tite, em termos de elenco, é uma situação absolutamente invejável. Ele é um treinador que atingiu um ponto na sua carreira em que ele de fato pode escolher trabalhos e se ele considerou nos últimos dias, nas últimas semanas, que o Flamengo é o clube que lhe dará mais chances de ganhar do ponto de vista esportivo, coisas importantes no nosso calendário aqui no Brasil e na América do Sul nos próximos anos, eu acho que ele fez a escolha certa. Mas, sempre tem um mas, as pessoas falam do elefante cor-de-rosa, né? O que está dentro da sala e que as pessoas fingem que não está conversando sobre outros assuntos, mas o elefante gigantesco está ali do lado e ninguém pergunta mais, gente, por que esse elefante está fazendo aqui? Na apresentação do Tite, do Marcos Braz? Acho que o elefante vai durar pouco tempo sem ser notado. Será que ele tá falando do Marcos Braz? Sacanagem. Não podia perder a piada, né? Porque se não for a primeira pergunta a ele, vai ser a segunda. Você afirmou categoricamente, de maneira definitiva, que não trabalharia no Brasil Sim, em vamos 2023 e ele vai trabalhar no Brasil em 2023. Essa é uma situação difícil de ser explicada. Eu estou
curioso, quero entender os motivos, quero ouvir o que o Tite vai ter a dizer em relação a isso. Ô Zupa, também quero a tua opinião em relação ao técnico Tite. Será que ele teve uma outra escolha? Acho que foi a primeira escolha dele, Não o primeiro time que ele tinha para escolher. Por que ele não foi para a Europa? Tudo isso são questões que eu acho que também vão fazer, que vão fazer ao Tite na entrevista coletiva. Mas, olhando da diretoria do Flamengo, foi a melhor escolha que poderia? Foi. Eu concordo muito com o que o Dorival falou. Uma ótima noite a todo mundo. Concordo muito com o que o Dorival falou. O Tite é o melhor técnico brasileiro e, para mim, com alguma sobra, embora o Dorival viva um momento mágico, o Diniz viva um momento mágico, o Tite, ele é um técnico, hoje ele é um técnico acima desses dois e de todos. Então o Flamengo contrata o melhor técnico brasileiro, é um cara que entrega muita coisa que o Flamengo não tem, ele entrega bom ambiente que o Flamengo não tem, ele entrega aspecto coletivo que o Flamengo não tem, ele entrega parte tática em gestão de grupo, ele entrega muita coisa que o Flamengo não tem. Tamanho para lidar com esses jogadores, né? Ele tem tamanho para lidar com quem quer que seja, mesmo ele começando a história dele no Flamengo e outros jogadores não. E ele é um cara de bons ambientes. Onde o Tite passa, o ambiente é bom. E o Flamengo tem um ambiente muito tumultuado. Então, assim, eu acho que tem tudo para dar certo. Ele tem todas as ferramentas para fazer um grande trabalho, mesmo com um departamento de futebol tão mal cuidado, tão zoneado como é o Flamengo. Eu acho que, inclusive, ele tem tamanho para conseguir blindar o trabalho dele da zona que é o departamento de futebol do Flamengo. Sem dúvida. Se por um acaso der errado, eu acho que está mais na conta dessa zona que é o Flamengo do que propriamente do Tite. Se de alguma forma ele for contaminado, for atrapalhado por esse ambiente. Mas eu acredito que ele tem capacidade para se blindar e para tocar o trabalho além da zona dos problemas que o Flamengo tem no seu departamento de futebol. E é claro que do ponto de vista de recurso financeiro, pensando na próxima temporada, as perspectivas são muito interessantes. Apesar de todas as virtudes que o Tite tem, montagem de elenco, em termos de busca de mercado, eu acho que é a menos louvável, é a pior. O Tite não é notado como um grande montador de times. Inclusive, a sua última ida ao mercado, quando técnico do Corinthians, foi muito ruim. O Corinthians perdeu um time inteiro em 2015 para 2016, ele foi ao mercado com a diretoria e foi montado um time ruim. Gastaram um dinheiro absurdo e indicações ruins. De todas as virtudes que ele tem, eu acho que montagem é menos louvável. E a gente vai falar sobre 23 ou 24, deveria ou não deveria ter assumido agora, mas acho que pensando na temporada 24, ter o Tite a partir de outubro de 23 pode ser muito interessante para o Flamengo. Então, acho que é um trabalho que tem tudo para dar certo e é uma boa escolha dos dois lados. E aí a gente pode falar sobre isso também. De 2023, ele disse que não trabalharia, por que ele trabalhou, por que ele escolheu. E aí, é claro que vão ter as questões, mas eu acho que o Gustavo Zupac já tocou nesse ponto. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar essa entrevista do técnico Tite, dizendo que em 2023 ele não trabalharia como técnico aqui no Brasil. Antes, vamos ouvir os jogadores do Flamengo, depois do empate com o Corinthians, já falando sobre a possibilidade que todo mundo já sabia que iria acontecer, que era o Tite como novo treinador. Cara, eu não sei se é ele, né, mas a gente fica ansioso pelo treinador que vem, né, eu acho que é muito importante pra gente, né, pra gente seguir no trabalho e, como eu falei, tá com o treinador, quem vir, né, então a gente vai estar feliz, vai estar de braços abertos pra ajudar ele e mudar tudo que a gente não fez esse ano. Um cara que dispensa, né, Capitão apresentações, Mudo, Capitão Mudo. Campeão, onde passou, fez 6 anos. Pô, rapaziada, isso não revolta vocês, não, cara? Essas declarações do Everton Ribeiro? Todo treinador que chega é mesmo discurso, mesma maneira de falar, mesma coisinha. Putz grilo, cara, isso me revolta, isso me dá nervos que vocês não fazem ideia. Deixa aí nos comentários dá a sua opinião aí. A seleção tem um trabalho incrível, tive a oportunidade de estar com ele na Copa do Mundo, então eu sei que é um cara agregador, que entende muito de futebol, uma comissão muito boa também, que já tem uma experiência, então se ele vier para cá, vai nos ajudar muito e tenho certeza que vai fazer um grande trabalho. É lógico que um treinador como o Tite está sendo especulado aqui é uma grande responsabilidade, né, para quando chegar. Então a gente comenta, né, que é um grande treinador, tem uma
uma carreira muito vitoriosa e se vier vai ser muito bem-vindo e vai fazer um grande trabalho como ele vem fazendo nos últimos anos. Os próximos compromissos, então, do Flamengo nesse Campeonato Brasileiro. Tem o Cruzeiro fora de casa no dia 19, no dia 22 o Vasco em casa, o Grêmio fora no dia 25. Aí depois enfrenta o Red Bull Bragantino, ainda não tem a data, e também o Santos, e também não tem a data, esses 2 jogos em casa. Tem 10 dias livres durante essa data FIFA, então o Tite chega para trabalhar durante esses dias também de treinamentos. André Kfouri, é claro que os jogadores, eles conhecem muito bem o Tite, eles sabem que é o Tite. Muitos deles estiveram com o Tite também em seleção brasileira. Claro que facilita a vida, né? Claro, né? E um treinador conhecido, né? Em relação às suas ideias de futebol, muitos trabalharam com ele, né? O Tite é uma figura institucionalizada no futebol brasileiro. Passou os últimos 6 anos na seleção. Quer dizer, ele chega num clube com o tamanho necessário para o que o clube pretende que ele faça. E com relação a isso que o Gustavo disse, sobre o ambiente, sobre a capacidade que ele tem de controlar as coisas e de proteger o trabalho no departamento de futebol do resto que acontece, isso durante as passagens dele no Corinthians ficou absolutamente evidente. Na seleção brasileira também, principalmente na parte final, antes da última Copa do Mundo, quando a CBF já estava sob outro comando, a seleção tinha um núcleo de trabalho que praticamente andava sozinho. E isso gerava até alguns ciúmes nos andares mais executivos da CBF, porque as pessoas não ficavam sabendo das coisas, como se elas precisassem saber de alguma coisa nesse nível, de comando do time, etc. e tal. Mas em 2019, no tão decantado ano de 2019, as coisas andaram bem no Flamengo porque o Jesus abraçava tudo o que acontecia ali. Ele era um técnico com capacidade suficiente para comandar todo o departamento de futebol. Ninguém que veio depois tinha essa capacidade. E o Tite tem. Aliás, é assim que o Tite trabalha. Então, a diretoria do Flamengo, que errou demais nas escolhas desde então, desde 2019, acertou durante um breve período com o Dorival, mas o erro cometido com ele é tão grande que praticamente apaga o acerto meses antes. Agora, me parece, pode ficar tranquila em relação a como o departamento de futebol será tocado e por quem. Porque o Tite tem essa capacidade, ele tem até esse hábito. As notícias que chegam aí é que Marcos Braz vai estar do lado dele. Ou seja, quem vai fazer reformulação, suposta reformulação aí desse elenco, será o mordedor de virilha. Esperem. Eu tô esperando bem reformulação. Sobre ideia de jogo, eu tenho uma opinião já inicial. Claro, a gente vai precisar ver o time, principalmente no ano que vem. Mas assim, ao longo dos últimos anos na seleção brasileira, o Tite foi se adaptando ao futebol que se pratica em nível internacional na elite do jogo. E ele tentou, principalmente no ciclo da Copa do Catar, transformar a seleção brasileira num time atualizado em relação ao que se faz fora do Brasil. Deu errado. Não porque a seleção perdeu para a Croácia, isso é o que todo mundo vê. Deu errado porque as coisas não funcionaram do ponto de vista do desempenho para que os jogadores que estavam na seleção pudessem expor, pudessem mostrar e exibir os seus melhores talentos, as suas grandes virtudes. A minha impressão inicial é que, se ele tentar fazer isso no Flamengo, a chance de dar certo é menor. O Flamengo, para ser mais simples, o Flamengo tem que ser um time mais parecido com a primeira seleção do Tite, a seleção que foi para a Rússia, não a que jogou na Rússia, a seleção que jogou as eliminatórias desde que ele assumiu, que era um time encantador, de toque curto, de aproximação, de características mais sul-americanas, digamos assim, do que a seleção da segunda Copa do Tite, a seleção que se classificou e jogou no Catar. Então, o Tite vai ter que voltar um pouco. Quem sou eu para dizer o que ele tem que fazer? A minha impressão é que, pela característica dos jogadores do Flamengo e os processos que deram errado com Vitor Pereira, com Domenech Torrent, com Jorge Sampaoli principalmente,
Esse grupo e as suas características pedem um tipo de futebol que o Tite sabe perfeitamente propor, ensinar, executar. Mas é um tipo de futebol diferente daquele que ele vinha propondo e executando na seleção. Daqui a pouquinho o Gustavo Zupac também vai ter um mapinha, um campinho para a gente, o campinho, para a gente mostrar ali como deve ser o Flamengo do técnico Tite. É claro que, né, pelas características do que a gente imagina que ele vai colocar em campo. Olha, Faz de Esportes, agora chegou o momento a gente falar sobre o técnico Tite, que há alguns meses deu uma entrevista falando que não assumiria. Agosto de 22. Foi logo ali, né? Antes da Copa, né? Faz um ano. Que não assumiria de jeito nenhum um clube brasileiro em 2023. Vamos ver. Toda a equipe, olha, não tem, olha, toda a equipe brasileira que pensar no Tite como técnico, esquece que ele não vai treinar. Depois, agora, eu não botou, pode escrever onde vocês quiserem, me chamem de mentiroso, me chamem de o que vocês quiserem, sem palavras e tal, que não vai ter. Não tem, é um ano que ele tem, eu preciso ver meu irmão, minha irmã, eu preciso ver meu sogro, minha sogra, eu preciso dar uma respirada, eu sei o quanto é legal, mas eu sei o quanto é pressionante também. Tá bom, foi um ano, entendeu? Aí em novembro acabou a Copa e tá fazendo um ano agora, Gustavo Zupac. O pessoal começando a procurar ideias para falar para o técnico Tite. Bom, a verdade é que ele assume agora o Flamengo ainda em 2023. Tem um detalhe também, né, que a gente colocou agora há pouco também na tela. 2 milhões por mês vai custar técnico Tite e comissão técnica. Quem tem 2 milhões para pagar também pode escolher com mais facilidade. Zupa, fala aí a tua opinião sobre isso. Não acho que foi dinheiro, não. Acho que dinheiro foi a última das coisas que fez o Tite aceitar trabalhar agora e não em 24. Não, tô falando de escolha da diretoria do Flamengo, que facilita quando sem você dúvida. tem esse dinheiro para... Eu não sei como que é isso, mas gostaria de saber. Quem sabe Também um dia acho que vai ser um pouco difícil. Sabe aquela história de que tal declaração ou tal história envelheceu mal? Essa declaração do Tite envelheceu muito mal. Sim. Pegou muito mal para ele. Foi uma declaração infeliz. Não a declaração em si, mas o fato de ele não conseguir sustentar a declaração ficou de fato muito feio para ele. E ficou muito feio para ele justamente porque ele é um cara, e nós o conhecemos bem de tanto tempo trabalhando, cobrindo os seus times, ele é um cara que se importa muito com o valor da sua palavra. Porque, de fato, o Tite sempre foi um cara muito reto no seu trato. Sempre foi um cara, ele é um cara muito correto. E o que ele fala, geralmente, ele cumpre. Dessa vez ele não conseguiu cumprir. E para as pessoas que não o conhecem, uma vez que quando ele fala, pode me chamar de mentiroso se eu trabalhar num time, para quem não o conhece, essa pessoa está se sentindo à vontade para chamá-lo de mentiroso. Eu não me sinto à vontade porque eu sei que ele não é, porque eu o conheço, sei que ele não é, embora reconheça o tamanho da infelicidade dessa declaração. Ele, de fato, pagou a língua de maneira muito clara, porque ele foi muito enfático, né? Assim, todo mundo pode mudar de ideia na maioria das coisas, a gente pode mudar de ideia. E eu acho que a gente sempre tem que estar aberto a mudar de ideia. Só que justamente pelo fato de a gente poder mudar de ideia, é preciso tomar cuidado com a ênfase que a gente fala as coisas. E a gente já tocou em assuntos similares com o seu Vitor Pereira, com o seu Luiz Felipe Scolari, com o seu Duílio Monteiro Alves, né, para falar de exemplos recentes. Isso. E agora o Tite. Eu entendo o que fez o Tite mudar de ideia, né? Qual era o plano do Tite? Era trabalhar na Europa em 2023. Qual era o timing perfeito para isso acontecer? O meio do ano, que é quando começa a temporada europeia. Não aconteceu. Ele recebeu sondagens de seleções que não agradaram a ele, de clubes europeus que não agradaram a ele, de times brasileiros que não agradaram a ele, e o plano era ir para a Europa em algo que fizesse sentido para ele. Não rolou. E eu acho que a Copa do Mundo, a maneira que a Copa terminou, pegou muito mal para a imagem do Tite nesse plano de escalar o mercado europeu. Uma vez que não deu certo, e a ideia dele era 24, ele não queria assumir o Flamengo agora, ele foi convencido a assumir o Flamengo agora, foi justamente nesse argumento de que, olha, para ter o melhor 24, é preciso assumir agora. E eu acho que dentro desse combo de argumentos, ele mudou de ideia. Até mudar de ideia não é o problema. O problema é a garantia que isso não ia acontecer. Então, de fato, ficou muito feio para ele. Ele vai ter que explicar. Não duvido que ele tome a palavra antes da coletiva começar para falar sobre, conhecendo muito bem como ele trabalha com esse aspecto moral. Mas para um cara que valoriza tanto esse lado moral, de fato, ficou muito feio.
Ele pagou a língua e as pessoas vão chamá-lo de mentiroso porque ele, Sem palavra ele fala porque também, ele né? pediu que assim fosse. É verdade. A questão é que é curioso isso, né? O pecado, qual teria sido? Ele está falando da própria carreira, né? Não é que ele fez uma afirmação dizendo eu não ponho meus pés, sabe assim, não é uma... Ele falou, não pretendo, não vou trabalhar em 2023, mas ele foi tão enfático que ele ofereceu justamente o prato pronto. Isso. Vocês podem me chamar de mentiroso. É isso que vai acontecer. É isso que já está acontecendo. Estou falando da opinião pública. Sim, sim. As pessoas estão chamando. Ele ofereceu esse argumento para as pessoas. Talvez tivesse sido mais sensato dizer eu não pretendo. A minha ideia é ficar longe do futebol até o final do ano. Vou descansar, vou ver minha família, vou ver meu sogro, vou ver minha sogra, como ele mesmo disse. Mas ele foi enfático demais e ele fez... Assim, na prática, ele fez uma promessa. Ele está quebrando essa promessa agora. Eu tenho certeza que ele vai ter bons argumentos, mas desdizer algo não é possível, né? Especialmente alguém que tem a visibilidade que ele tem. O curioso de tudo isso é que qual seria o crime? Voltar a trabalhar. Nossa, talvez ele tenha dito isso para afastar qualquer possibilidade do técnico da seleção brasileira ser sombra para alguém. Então, clubes... Não pensem em mim, não me liguem, eu não vou aceitar. Treinadores empregados, não se preocupem comigo, eu não vou ser sombra para vocês. Talvez, não tenho isso não é uma informação, talvez ele estivesse sendo escuso, elegante, mas ele foi tão enfático que isso voltou para, entre aspas, amaldiçoá-lo. Vamos ver. E tem uma outra coisa, que assim, muitos corintianos estão chamando o Tite de traidor. Certo. E aí eu já acho que Isso é uma um absurdo. distorção das Exagero, coisas, né? né? Isso é um absurdo. Como se o Tite tivesse a obrigação moral, De pegar o Corinthians. de voltar sempre Exato, para o Corinthians, ou de só trabalhar no Corinthians, ou de trabalhar no Corinthians antes de ouvir qualquer outra proposta. E ele não tem. Ele não tem. E isso não quer dizer que ele não nutra sentimentos pelo Corinthians, porque ele nutre. Isso é informação. Ele nutre. Ele gosta, ele adora. Não vou dizer que ele ama, mas ele adora. Ele sente falta, ele já falou, e eu sei disso. Só que isso não coloca nessa obrigação. O técnico da seleção, ele foi a Itaquera ver um jogo com o Santos e vibrou na hora que o Corinthians fez um gol. Porque, gente, assim, muitas vezes o torcedor exige que o Tite tenha a postura que ele, torcedor, teria no lugar do Tite, mas são perspectivas diferentes. Ah, mas ele recusou o Corinthians com o argumento de que não trabalharia em 23. Às vezes que isso aconteceu com contatos diretos, ele ainda havia a perspectiva de trabalhar na Europa. A última vez foi antes do Vanderlei Luxemburgo, que foi em maio. E nesse último contato, quando o Corinthians manda o Vanderlei embora e contrata o Mano, e o Tite nem responde, né? O staff do Tite nem responde, ele já tinha... Deveria ter respondido, Zupa? Essa é a parte... O não ter respondido é uma coisa que ele eu já acho que pegou o tinha torcedor. situação alinhada com o Flamengo. Ele poderia ter falado, olha, eu estou conversando com o Flamengo. E o Corinthians também procurou o Tite já sabendo disso. É claro. Também para dar uma satisfação para a torcida, porque é ano eleitoral, a gestão está muito manchada com os erros de 23. E no dia seguinte estava com o Mano Menezes, E o Corinthians, então deixou tudo muito e o claro. Corinthians O prejudicado sabia. nessa história toda se chama Vanderlei Luxemburgo. A vida andou mais rápido para o Luxemburgo por causa disso. E o Corinthians sabia, a diretoria sabia, o presidente sabia, que se ele vê o Tite acertar com o Flamengo e ele morre na temporada com o Vanderlei Luxemburgo, o que tá ruim ia ficar pior. Então eles mandaram o Vanderlei embora, fizeram um contato com o Tite no vai que cola, já sabiam que não ia rolar, e já sabiam que o Mano estava na pista e que era um ótimo plano B e bem acessível. Então eu entendo o sentimento do corintiano, eu entendo, mas o Tite não tem nenhuma obrigação de só voltar para o Corinthians. É isso aí, meus amigos. Até aqui o vídeo da ESPN. Gostaria que você deixasse aí o seu like, a sua inscrição e também o seu comentário sobre a sua opinião aí sobre o técnico Tite. É ou não é o melhor nome para chegar para o Mengão? Vai acertar? Vai dar jeito na panela ou vai fazer parte da panela? Meus amigos, muitas perguntas, muitas interrogações na cabeça de cada rubro-negro. Valeu, meus amigos. Obrigado por estar aqui até agora comigo. Até o próximo vídeo. Fui!